E aí, pessoal? Salve todo mundo! Vamos que vamos! Hoje, aula sobre renascimento cultural. E assim, quando a gente fala de renascimento cultural, a gente está falando do primeiro tema da Idade Moderna. Então vocês viram pré-história, lá paleolítico, neolítico. Depois vocês viram lá na parte da história, Idade Antiga, Média, agora Moderna, mais para frente contemporânea. Mas a gente viu lá atrás, na Idade Antiga, Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia. Aí vocês viram que no final da Idade Antiga acontece a queda do Império Romano. Quando o Império Romano se divide, começa os 1000 anos de Idade Média. A gente viu toda a Idade Média, né? A Alta Idade Média, Baixa Idade Média. No fim da Idade Média, na junção com o comecinho da Idade Moderna, quando a gente entra para a Idade Moderna, a gente inaugura a Idade Moderna, a gente vai ver alguns assuntos. O primeiro deles, da Idade Moderna, é exatamente esse: renascimento cultural. O que a gente vai ver de Idade Moderna? A gente vai ver reforma protestante, que é uma luta entre cristãos na Europa. A gente vai ver contra-reforma, que faz parte ainda dessa luta entre cristãos e protestantes. A gente vai ver, no começo da Idade Moderna, a expansão marítima, né? A burguesia desvendando mares, encontrando novas terras que eles europeus não tinham contato, inclusive o Brasil, América, África, Índia, China, né? Enfim, a gente vai ver características econômicas, como o mercantilismo, a gente vai ver características políticas, como o absolutismo, e lá no finzinho da Idade Moderna, a gente vai ver iluminismo, Revolução Francesa. Não é? Então, esses assuntos que eu estou comentando aqui são os grandes temas da Idade Moderna. De todos eles, o primeiríssimo, é exatamente esse que vocês estão vendo na tela: renascimento cultural. Beleza? Primeiro assunto da Idade Moderna. Então, vamos lá. Vamos retomar algumas coisas. Então, vocês viram, assim, para eu falar da Idade Moderna, para eu falar do Renascimento Cultural, eu volto um pouquinho na Idade Média para a gente conectar o finzinho e a mentalidade da Idade Média com o começo da Idade Moderna, para que as coisas façam sentido e a gente compreender que em história as coisas não caem do céu, simplesmente elas são a conexão entre episódios, entre fatos, né, que estão interligados. Então é isso que eu quero fazer aqui agora. Qual é a mentalidade medieval que vai conectar com essa nova mentalidade moderna do renascimento cultural? Então vamos ver ali Idade Média. Vocês viram lá na Idade Média que o poder era muito concentrado na mão do primeiro estado. O poder era muito concentrado na mão dos clérigos, do clero, ou seja, da Igreja Católica. E o que basicamente se dizia, em termos de Idade Média, né, não generalizando, porque existiam muitos conhecimentos, né, em termos de filosofia, arquitetura, por exemplo, na Idade Média, né, mas basicamente o que se dizia na Idade Média é que tudo é vontade divina. Ah, choveu por quê? Porque Deus quis. Teve a peste, morreu milhares de pessoas por quê? Porque Deus quis. Deus deve estar muito bravo com as pessoas e derramou o castigo sobre o pecado delas. Então, isso é um modo de interpretar, é um olhar que se lança para essa mentalidade medieval. Existem questionamentos que são diferentes em relação a esse pensamento, mas basicamente a gente pode dizer que, principalmente por parte dos renascentistas, eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Mas isso não quer dizer que nada aconteceu lá em termos de ideias, de novidades, de pensamento, não é? Muita coisa aconteceu lá também.
Mas enfim, os renascentistas passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas, dizendo que a fé obscurece o entendimento do ser humano em relação às coisas, e essa fé voltada para essa divindade católica, cristã, que dizia que Deus era o centro de tudo e que através de Deus tudo se explicava e, portanto, a ciência não tinha muito espaço. Essa visão do homem renascentista aplicada ao conhecimento medieval, com um certo preconceito, sim, gerou essa espécie de certeza, né, por parte de alguns historiadores, de que tudo na Idade Média acontece porque Deus quis. Né? Há controvérsias, mas enfim, basicamente para a gente entender a ideia de como os renascentistas criticavam o homem medieval. Né? Então, assim, lá na Idade Média, as trocas, as experiências, elas eram limitadas. Né? Dizia-se que algumas pessoas não conheciam para além da serra em que elas viviam, ali no feudo delas. Não é? Era uma vida muito fechada, muito regrada, muito pobre em termos de bens materiais, mas em termos de ideias também, porque a Igreja Católica dizia e ditava as regras do que era certo e do que era errado, né? De uma forma bem binária, certo e errado, o preto no branco, o bem e o mal, o bonito e o feio, tudo isso em nome de Deus, do divino. O divino diz isso tudo, não é? Então quer dizer que o homem medieval, de maneira geral, os servos, né? E boa parte da nobreza também, não tinha acesso ao conhecimento. A maior parte das pessoas era analfabeta, ignorante. E então, daí muitas vezes, essa fala voltada para a questão da ignorância esteja associada ao pensamento medieval, porque a maior parte das pessoas eram analfabetas, né, por exemplo. Só que vocês viram que depois das cruzadas as coisas começam a se modificar, porque aquelas pessoas que viviam fechadas dentro dos seus feudos começaram a se lançar para outros lugares ao longo da Europa, ao longo do Oriente Médio, por causa de Jerusalém, né? Tudo aquilo que a gente viu na Idade Média. E essa circulação toda de pessoas ao longo de várias cidades, tomando contato com várias línguas, com vários sabores, com várias danças, roupas, contato nas feiras, com religiões diferentes, com ideias diferentes circulando, não é? Tudo isso vai mudando a cara da Idade Média para uma nova cara, para uma nova mentalidade que vai surgindo, diferente daquela medieval mais fechada, em que tudo é uma vontade divina, conforme dizia a Igreja Católica. As novidades vão aparecendo, né? Os contatos e o pensamento humano começa a modificar, a cultura começa a modificar. Por isso que a gente chama de renascimento cultural. Algo está renascendo, nascendo de novo. Algo que tinha desaparecido na Idade Média volta a nascer, não é? Uma nova mentalidade. Daí o termo renascimento cultural, então. Mas espera aí. Por que renascimento, não é? Então, digamos assim, a gente dividiu a história em Idade Antiga, Idade Média e agora Idade Moderna. Na Idade Moderna, a gente está estudando o Renascimento. Peraí, está renascendo. O que está renascendo? O que está nascendo de novo? Algo que não existia na Idade Média, segundo alguns historiadores. Então, o homem moderno foi buscar lá na Idade Antiga, antes da Idade Média, o homem moderno, o homem renascentista, ele foi buscar nos livros e nos textos que existiam antes da Idade Média, e quando eles chegam lá na Idade Antiga,
na antiguidade clássica, eles tomam contato com textos gregos, romanos, com valores greco-romanos. E eles pegam esses textos, traduzem, levam para essa Europa, não é? Que tinha desaparecido com esses textos. Então eles buscam lá daquela antiguidade clássica, lá daqueles textos gregos principalmente, todas aquelas ideias e falam, é assim que deve ser. A gente tem que pensar, colocar o ser humano como um ser pensante, e não só como um ser de fé, como queria a igreja durante a Idade Média, não é? Então, na Idade Média, Deus é o centro. Agora, na Idade Moderna, eles estão tentando colocar o ser humano como centro do universo. Então, a pergunta é, o que está renascendo? O que está renascendo é aquilo que tinha desaparecido durante o mundo medieval. E o que tinha desaparecido no mundo medieval? Os valores lá dos romanos, os valores lá dos gregos. E que valores são esses? Os valores do uso da razão e do pensamento para explicar as coisas. Chove não é porque Deus quis, chove porque... Aí começam explicações científicas. Teve uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, precipitou e virou em água, e aí tem o ciclo da água. A razão explica por que chove. A razão explica por que morrem pessoas. Não é? Então quer dizer que esse impulso científico, que basicamente tinha desaparecido na Idade Média, ele renasce. Por isso renascimento. Renasce de onde? Da Idade Média? Não. Renasce lá da Idade Antiga. Lá dos valores dos gregos. Lá dos valores greco-romanos. Que valores são esses? Do uso da razão. A razão explica o mundo. Não é? Então, eles buscam lá do mundo grego, trazem para o mundo moderno. Não é? E como a gente sabe que quem usa a razão, quem usa o pensamento, o raciocínio, não são as pedras, não são as plantas, mas é o ser humano, então começam a surgir as características do Renascimento. Quem pensa é o humano. Daí a característica humanismo. Olha lá, humanismo é uma característica que está relacionada à observação do mundo, à observação dos fatos, à observação da natureza, à observação das pessoas. Não é? O raciocínio em torno disso tudo. Quem faz isso tudo é o ser humano. Por isso, humanismo. Um outro nome que a gente pode dar para isso é antropocentrismo. Antropo quer dizer humano. Se você um dia fizer faculdade de antropologia, você vai estudar sociedades humanas, não é? Antropocentrismo quer dizer que é o humano que é o centro do universo. Ele que explica as coisas. Agora, na Idade Moderna. Diferente da Idade Média, em que a Igreja Católica dizia que quem explica é Deus. Né? Se na Idade Moderna é antropocentrismo, na Idade Média era teocentrismo. Teo quer dizer Deus. Lembra? Imagina que você quer entrar numa faculdade e estudar teologia. Você vai estudar Deus, as religiões, não é? E como essas religiões pensam Deus e as divindades. Então, retomando, Idade Moderna, antropocentrismo. O humano é o centro do universo. Idade Média, teocentrismo. Deus é o centro do universo, não é? Então, são esses dois modelos básicos, né, bem genéricos do pensamento ali daquele período. Mas aí vocês viram então que o homem renascentista ele está indo contra o período anterior. O homem moderno renascentista ele está indo contra o teocentrismo da Igreja Católica, não é? Isso não quer dizer que ele não tem fé. Ele tem fé, mas ele acha que a razão deve se sobrepor à fé para tentar explicar as coisas da natureza, não é? Doenças, características econômicas, políticas, sociais, enfim. Então quer dizer que esse homem renascentista, ele critica o clero medieval. Por isso que a gente diz que o homem renascentista e o renascimento é anticlero, anticlerical. Beleza? Então, assim,
Características desse renascimento cultural: humanismo, antropocentrismo, que coloca o homem como centro da explicação das coisas do mundo, pelo menos do mundo material, e anticlericalismo, contra o clero, que dizia que Deus era o centro do universo. Isso não quer dizer que eles não tivessem fé. Eles tinham, só acreditavam que uma discussão antiga até, que vem lá do Aristóteles, enfim, Aristóteles e Platão, mas enfim, não vem ao caso aqui. Então quer dizer que o homem renascentista, ele é contra o clero, não é? Porque o homem renascentista acredita que no mundo material é que é possível explicar o significado e o sentido das coisas aqui, no mundo material. Portanto, é contra o clero. Apesar de não perder a fé no cristianismo muitas vezes, né? Vocês vão ver nas próximas aulas que boa parte dos temas pintados pelos artistas do Renascimento eram temas religiosos, né? Pagos e financiados pela Igreja Católica. Mas enfim, assunto para as próximas aulas. Não em termos de artes, mas em termos de ideia. É contra o clero, anticlerical. Então, vocês viram que todas essas características que eu comentei até aqui agora dão margem à afirmação de uma nova mentalidade. Uma mentalidade que está ressurgindo e que tinha desaparecido na Idade Média. E que mentalidade é essa? A mentalidade de que é o humano que é o centro do universo. Essa é a visão de mundo renascentista. Essa é a visão de mundo moderna. Então, na Idade Média, teocentrismo, teo, Deus, centrismo, centro. Deus é o centro do universo, Deus explica o porquê das coisas. Na Idade Moderna é diferente. Antropocentrismo. Antropo humano, centrismo é o centro, antropocentrismo, o humano é o centro do universo. Ele explica o porquê das coisas no mundo material. Certo? E aí eu coloquei essa imagem aí do homem vitruviano, né, um desenho feito pelo Leonardo da Vinci, que é um pintor renascentista, imagino que o mais conhecido entre todos, né, junto com Michelangelo, Donatello, isso a gente verá nas próximas aulas. Só coloquei ele aí porque ele é uma figura muito característica, né, do período, que coloca um humano e não uma divindade, né? É muito peculiar essa imagem, muito forte e característica daquele período, com esse ser humano tentando explicar o porquê das coisas, né? Enfim, só para vocês visualizarem. A questão não é a gente pensar o desenho aqui agora, mas sim servir como uma espécie de símbolo de todas essas características que a gente está falando aqui, que são as características do renascimento cultural. Tá bom, gente? Valeu então. Eu acho que por enquanto é só. Até a próxima. Salve todo mundo!